Olá, sejam todos bem-vindos ao programa OAB na TV desta semana. Hoje nós iremos falar sobre o direito internacional e a importância do direito internacional neste momento de pandemia. A nossa convidada é a presidente da Comissão de Relações Internacionais, a doutora Débora Pinter Moreira. Além de acompanhar o programa OAB na TV todas as terças e quintas-feiras aqui na TV Câmara a partir das 10 horas da noite, você também pode acompanhar todas as entrevistas do programa no nosso canal do YouTube, que é o @OAB Subseção Itajaí. Não esqueça de acompanhar também as nossas redes sociais. OAB Subseção Itajaí está no Facebook e também no Instagram. Agora, então, eu dou as boas-vindas à nossa convidada do dia, a presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui da subseção, a doutora Débora Pinter Moreira, que vai falar conosco, então, sobre a importância do direito internacional, principalmente neste momento de pandemia. Doutora, seja bem-vinda ao programa OAB na TV. Muito obrigada, Luana. Obrigada pelo convite. Agradeço essa oportunidade de poder falar sobre um assunto tão relevante, né? Porque a pandemia acabou impactando muito essas relações internacionais, as relações, seja as relações do Brasil econômicas com os outros países, mas principalmente o foco do nosso trabalho e da nossa comissão é o impacto sobre a circulação de pessoas entre as fronteiras. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui participando conosco, doutora. E a gente começa, então, já pontuando as principais mudanças, né? A gente vem acompanhando algumas portarias, alguns decretos também em relação a essa situação. E a gente tem como pontuar as principais em relação às restrições de imigrantes neste momento de pandemia aqui no país? Sim, foram muitas as mudanças, né? As restrições, enfim. E eu gostaria de começar falando que, embora o Brasil seja signatário do Pacto de São José da Costa Rica, né, ou a Convenção Americana de Direitos Humanos, essa mesma convenção, e como, né, ela prevê algumas restrições, ou diria assim, algumas suspensões de questões de direitos humanos que são previstas nesse pacto, em outros também menos relevantes que foram ratificados pelo Brasil. O artigo 30 dessa convenção diz que os direitos humanos podem ser limitados, né? Se o seu propósito for harmonizar com o exercício de direitos de outros e com os interesses da comunidade e em casos também de relevante comoção ou de saúde pública. Então, essas limitações se verifica que, em virtude da pandemia, são justificadas até mesmo no Pacto, né, de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. O artigo 29 da Declaração de Direitos Humanos, também falando numa questão mais abrangente, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala na supressão, ou digamos assim, suspensão desses direitos em casos, exigências da moral, em casos de ordem pública e do bem-estar coletivo. Então, nós entendemos que a pandemia, sim, é uma situação excepcional e que também em virtude do bem-estar coletivo. Então, essas restrições teriam sido estabelecidas com fundamento nessas exceções, então, previstas nesses pactos. A Acnur, né, a Associação, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, atento a essa situação, prontamente, logo que se verificou a pandemia, o Acnur editou algumas normas e algumas, digamos assim, condutas a serem adotadas pelos países signatários dessas convenções. E o Acnur, então, falou que deveria, ainda assim, ainda justificando a excepcionalidade, o Acnur já estava prevendo que poderiam ocorrer abusos, né? Porque muito atento a essas questões de direitos humanos, que poderiam acontecer exceções, e essas exceções seriam justificadas. Então, a Acnur editou algumas considerações jurídicas a serem adotadas pelos estados, cuidados, né, para que não houvessem abusos e violações de direitos humanos.
O Brasil, em resposta, então, a essa situação excepcional da pandemia, editou a Lei 13.979. Nessa lei, ela traz alguns conceitos, é uma lei mais, é como se fosse disciplinando como funcionaria essa situação de excepcionalidade. Então, ela traz alguns conceitos, como, por exemplo, o que seria isolamento, porque são coisas que não se via há muito tempo, né? Então, essa lei traz conceitos como isolamento, como quarentena, ela prevê, ela fala que da questão da dispensa de licitações para compras emergenciais de produtos relacionados ao combate, né, do coronavírus. Também autoriza o Ministério da Saúde e outros ministérios a editar normas, que são essas normas que viriam depois em forma de portarias. E aí, então, nós tivemos, porque as portarias, nós sabemos que o Instituto Jurídico da Portaria, na hierarquia das leis, ela tem uma força vinculante menos poderosa do que outras leis. Então, também, ela se limita no tempo e no espaço, ela tem vigência, uma vigência de mais curta duração. Então, essas portarias, elas prevêem, então, exatamente como se daria a vedação da entrada de pessoas no país, vedação de acesso, tá? Então, ela fez assim, ela diz que estariam limitados todos os acessos na via terrestre. Essas portarias, como eu falei, elas foram editadas a cada 60 dias, elas eram reeditadas com o mesmo teor, só mudava o número. Então, a última portaria que está em vigência é a portaria 655, é uma portaria conjunta do Ministério da Justiça, com o Ministério da Saúde, com a presidência da Casa Civil, com a Casa Civil. Então, ela previu a restrição de acesso ao país por meio terrestre. Nessa impossibilidade de acesso ao país, ela já previu as exceções. Então, as exceções seriam o transporte de cargas, tá? Brasileiros, né, natos ou naturalizados, imigrantes que tivessem residência com caráter definitivo ou permanente, ou por tempo determinado ou indeterminado, estrangeiro em missão no país de origem, estrangeiro cônjuge, filho ou pai de brasileiro, ou pessoa autorizada pelo governo no interesse, né, ou, digamos, a serviço, uma pessoa em missão, né, de serviço de outro país, que fosse autorizada pelo governo brasileiro, e também portador de registro nacional migratório, pessoa que fosse pela via terrestre. Aí ele fala assim que isso aí também estaria dentro da exceção, residentes transfronteiriços, pessoas que morassem em países fronteiriços, e também, só que ela faz uma exceção para os venezuelanos, tá? Essa portaria diz que não, a exceção da exceção. Então, os residentes transfronteiriços seria a exceção da entrada por via terrestre, mas os venezuelanos seriam a exceção da exceção, ou seja, eles não poderiam retornar. Com isso, nós tivemos muitas e muitas ocorrências de venezuelanos que já habitavam no Brasil, já moravam no Brasil, e aí eles não conseguiram mais voltar. Eles foram a trabalho, cruzaram as fronteiras para fazer alguma coisa, ficou uma parte da família lá e a outra parte aqui no Brasil. Entendi. Doutora, e por conta, né, dessas medidas, a gente pode ter consequências? O governo federal pode sofrer alguma consequência, a população também? Na verdade, as consequências nós já estamos sentindo, né? Porque houve uma queda do PIB. Em 2020 foi registrada uma queda de 4,1%, que foi a maior queda dos últimos anos. E aqui, falando da questão do PIB, eu esqueci de falar também que entre aquelas medidas adotadas pelo governo, houve a proibição de exportação de determinados produtos, né? E também a questão dos containers, porque acabou que eles ficavam em outros países e depois a gente não podiam voltar,
então acabou também uma escassez de contêineres aqui no Brasil. Então, isso também refletiu não apenas no trânsito de pessoas, como também na economia. Então, a queda do PIB brasileiro, como eu falei, o turismo foi muito impactado também, e se bem que a gente tem que considerar que eles poderiam, as pessoas podem ainda acessar pelas vias aéreas, né, por meio de transporte aéreo, mas também essa possibilidade de entrar no país por meio de transporte aéreo previa já, então, aquela questão da vacina e tudo mais. Acabou, as pessoas ficaram mais constrangidas, né, de se movimentar. Não houve, ou seja, eu diria que o Brasil, falando já a questão da política que foi adotada, o Brasil fez uma restrição muito mais voltada e focada para imigrantes do que propriamente para o turismo. Mas o turismo acabou sendo afetado porque por uma consequência lógica, né, da pandemia que estávamos vivendo. Além do impacto do turismo, também falando de consequências, aquela lei que foi editada, então, como eu falei, a 13979, ela que previa a dispensa de licitações, acabou acontecendo muitos desvios, né, de recursos no poder público. E também a autonomia que as entidades do Pacto Federativo têm para poder gerir esses recursos, uma vez que são enviados pela União, isso acaba diferenciando na forma como foi, por exemplo, as questões de vacina, questões de tratamento. Cada lugar cada cidade foi adotando a sua política, né? Então, a questão da corrupção, desvios de recursos. Então, eu vejo que isso foram consequências dessas medidas adotadas, né, em virtude mesmo das fronteiras. Perfeito. Doutora Débora continua aqui conosco, a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar um pouco mais também, aqui a gente está falando das medidas de restrição, mas também saber se a gente já sofre algum impacto na área, por exemplo, da economia, na área da política também, nesse cenário deste momento de pandemia que a gente está vivendo. Vamos falar um pouquinho dessas relações internacionais também na área da economia e da política. A gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje a gente está falando sobre relações internacionais com a presidente da comissão aqui da subseção, a doutora Débora Pinter Moreira. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, né, da economia e da política também nesse cenário de pandemia. E já começamos nesse bloco falando com a doutora Débora sobre como a doutora, como representante, né, da comissão também, como advogada dessa área, como analisa o comportamento, a gente falou antes das medidas de restrição à entrada de imigrantes, mas como que analisa no cenário como um todo o comportamento dos nossos governantes brasileiros neste momento de pandemia também? Qual é a análise que é feita de fora do país, né, com a postura dos nossos governantes, doutora? É uma postura muito dependente da postura política adotada por cada governo. Então, como eu falei, a postura do Brasil foi muito mais restritiva em relação a imigrantes. E aí nós temos que considerar, desde 2012, o Brasil tem sido um destino certo de imigrantes haitianos, por questões humanitárias. O que nos preocupa é que, recentemente, agora, com o agravamento da crise do Haiti, a gente está vendo um fenômeno acontecendo, porque muitos deles migraram para cá desde 2012, como eu falei, então, com o intuito de conseguirem se estabelecer e encontrar algumas condições mais favoráveis de vida digna, de sobrevivência, e muitos deles, a maioria deles, deixaram filhos pequenos lá, ao virem para cá. E, normalmente, eles tentam agregar recursos para poder trazerem esses filhos para cá. E com a pandemia e com o fechamento das fronteiras, eu não falaria em fechamento,
É como eu falei, aquelas portarias prevêem o não acesso pelas vias terrestres. Só que em relação a haitianos especificamente, está previsto em uma dessas portarias de que se a pessoa entrar sem visto no nosso país, ela será deportada sumariamente. Esse instituto jurídico da deportação sumária, ele não existe, ele vai de encontro, ele vai contra todos os princípios e todos os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Isso gerou um conflito, né, por dois motivos, tanto pela questão da reunião familiar, tanto pela questão de ajuda humanitária ao Haiti, que já havia sido estabelecido como política há um tempo pelo Brasil, né? E nós vemos isso de uma forma preocupante. Isso vem sendo questionado na justiça, né? E a validade dessas portarias vem sendo, digamos, a ilegalidade dessas portarias vem sendo reconhecida pelo Poder Judiciário. Nós temos o conhecimento de algumas decisões no estado do Rio Grande do Sul, em termos mais coletivo, e de algumas ações mais pontuais aqui em Santa Catarina, uma atuação, né, contra essas portarias no Poder Judiciário. Então, já temos algumas decisões bem importantes, assim, e determinando que eles têm o direito a acessar, mesmo sem o visto. E essa questão, né, de posicionamentos de governo, essas políticas de Estado, a gente pode chamar assim, né, elas podem influenciar nas relações de governo? Aqui a gente está falando, né, de alguns países, mas isso pode também influenciar outros países na questão de negócios, de política, né, de economia? Elas não só podem, como elas influenciam, né? A gente sabe que todas as tratativas feitas em termos de importações, de exportações, de cooperação em âmbito internacional, elas acabam sofrendo. Mas o Brasil, como eu falei, eu volto a falar, ele tem estado muito atento ao cuidado dessas relações, por exemplo, com a China, né? Mesmo a gente sabendo da questão da origem do vírus e tudo mais, a China é um país interessante economicamente para as relações econômicas com o Brasil. Então, não se vê em dessas portarias e nenhuma dessas leis, não se vê restrição nenhuma a pessoas vindas da China, entende? Não se vê uma normativa específica ou que não fale diretamente, mas que pelo menos restrinja, né? Então, por exemplo, é como eu falei, pela via aérea as pessoas chegam, né, com visto. Se elas não têm visto, elas serão deportadas. Só que em relação aos chineses, como eu estou usando a China como um exemplo, mas em relação a chineses que temos relações econômicas, não se vê que poderia haver um prejuízo nessas relações. Em relação, por outro lado, em relação ao Haiti, não existe esse interesse econômico do Brasil. E aí sim, a gente vê o prejuízo mais no sentido do fluxo de pessoas. Mas os outros países, quando a gente fala nessa questão, né, outros países podem olhar talvez esse bloqueio, né, com outros olhos? Eu diria que sim, mas eu poderia dizer os Estados Unidos, mas a política que os Estados Unidos vêm adotando é semelhante à nossa. É preservar as relações econômicas e eu diria assim, de uma forma até um pouco, é uma visão minha, né? É uma visão até de uma oportunidade de restringir mais o acesso dos imigrantes. Isso está sendo usado não apenas pelo Brasil, pela Itália, pela França, pelos Estados Unidos. Então, se já havia um interesse, dependendo da postura de cada governo, se já havia um interesse de não receber imigrantes, então a pandemia começou a ser usada como uma justificativa para a restrição desses imigrantes, uma justificativa a mais. É um movimento mundial, então a gente pode falar. Exatamente. Até porque a Itália se vê saturada, né,
de imigrantes africanos e já com uma responsabilidade muito grande de recebê-los, acolhê-los, em funções de compromissos assumidos, né, com a ONU. Então, com isso, vindo a pandemia, a gente percebeu isso, sabe? Que o setor, assim, digamos assim, mais afetado mesmo foi esse do fluxo de pessoas. Doutora, a gente tem aqui um dado, né, do aumento de deportações. A doutora falou sobre a questão de deportação de estrangeiros que cresceu 5.708% no Brasil em 2020. Exatamente. A gente, como presidente da Comissão de Relações Internacionais, eu encaminhei ao Ministério da Justiça alguns pedidos de informações justamente em relação às deportações. E a gente tem conhecimento desse número e uma justificativa que eu encontro para esse aumento das deportações é justamente isso. Mas eu quero fazer um alerta aqui que muitas deportações estão acontecendo de forma ilegal, totalmente ilegal, porque, como eu falei, não existe o Instituto Jurídico da Deportação Sumária, ele não existe. Toda deportação, ela é um processo que possui etapas que devem ser cumpridas, e a ampla defesa, né, o direito ao contraditório, são princípios que estão sendo desrespeitados. Então, o Instituto da Deportação Sumária não existe no nosso ordenamento. Ele foi criado através dessas portarias, e hoje em vigor pela portaria 655, ele foi um instituto criado nessas portarias. Mas, como eu falei, ele não se sustenta por causa da força, da hierarquia das leis, ele não se sustenta em função de todos os princípios e tratados dos quais o Brasil é signatário, em função da nossa Constituição Federal, em função da Lei de Migração, que prevê como princípios que norteiam, né, a migração, a reunião familiar, as questões humanitárias. Então, essa portaria não se sustenta, e por isso que é como eu já mencionei, que ela vem sendo questionada pelo Poder Judiciário. Inclusive... Pode finalizar, doutora. Inclusive, eu até alerto que abre um grande campo de atuação para os advogados, né? Porque essas deportações são sumárias, são deportações ilegais. Então, é um campo de atuação que se abre a mais também para os advogados em questão de direito internacional. Nosso bloco já está finalizando, mas só para a gente continuar nessa questão das deportações sumárias, como que elas estão acontecendo? Quando a pessoa tem algum acesso, né, a fazer alguma ligação ou pedir por ajuda, elas prontamente serão atendidas por um advogado, até mesmo pela Defensoria Pública da União. O problema é que a Defensoria Pública da União hoje, ela não tem braços para toda essa demanda de trabalho, né? Porque pela lei de migração existe a previsão legal de que toda deportação deve ser anunciada para o Defensor Público da União, né? Então, toda vez que uma pessoa vai ser deportada, o Defensor Público da União deve ser notificado por uma mensagem de e-mail, né? Só que elas cresceram tanto, como tu mesma mencionaste ali, que o Defensor Público da União não consegue atuar em todas. Então, quando a pessoa consegue acesso a algum tipo de defesa, então se pode intervir de alguma forma e fazer com que a pessoa permaneça no país, pelo menos até que o processo, né, se desenrole. Mas aí a gente também tem o problema com a língua, né, com a comunicação, então é um processo bem complicado, né? Exatamente. Quando a pessoa não domina, né, a língua, então fica muito mais difícil. Ela simplesmente é detida pela Polícia Federal, fica em algumas salas da Polícia Federal detida de forma provisória, até que seja encontrado um voo para acomodá-la e mandá-la de volta para o seu país de origem. E dessa forma, a doutora falou que esse mecanismo é que não poderia acontecer de acordo com a legislação que a gente tem. É ilegal, é totalmente ilegal. Doutora continua aqui conosco, a doutora Débora continua aqui conosco, a gente vai para um breve intervalo, mas na sequência a gente volta a falar mais sobre a questão do direito internacional.
volta com o programa OAB na TV, o nosso terceiro e último bloco. Hoje a gente está falando sobre relações internacionais com a presidente da comissão aqui da subseção de Itajaí, a doutora Débora Pinter Moreira. E nesse bloco a gente vai fazer agora um resumo do que a gente tem conversado então até aqui. E a gente começa, doutora, falando sobre se essas políticas que a gente comentou no bloco 1 e no bloco 2, elas são aceitáveis do ponto de vista jurídico e também social. A minha opinião é que essas políticas não são aceitáveis, nem do ponto de vista jurídico e nem do ponto de vista social, porque o que a gente percebe é, como eu falei, essas portarias, essas leis vêm sendo questionadas no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vem sendo sensível, né, a essa provocação, e nós temos algumas decisões do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina. Inclusive, eu posso mencionar um agravo porque, como o assunto é novo, o tema é novo, então nós tivemos muitas e muitas ações que foram ajuizadas, tanto aqui em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, nos outros estados menos. Eu não tenho conhecimento de todos, mas, assim, São Paulo, a gente não tem conhecimento de ações ajuizadas nesse sentido. Mas nos lugares onde existem imigrantes provenientes do Haiti, é mais comum, tá? Então, a gente vê que essa decisão, por exemplo, do Rio Grande do Sul, num primeiro momento, a medida liminar foi negada pelo Poder Judiciário, em primeiro grau, aí foi provocado o TRF4, através de um agravo de instrumento, e o TRF4, que possui abrangência em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, já se pronunciou. Para nós é um precedente muito interessante, que fala justamente dessa questão que eu mencionei anteriormente. Fala da questão da reunião familiar e fala da questão da ajuda humanitária com a qual o Brasil se comprometeu com o Haiti. Então, se o Poder Judiciário vem se pronunciando e vem entendendo que essas portarias são ilegais, que essas portarias que... a questão da deportação também imediata, né? Como eu falei, da deportação sumária. Então, se o Poder Judiciário vem se manifestando sobre isso de forma cada vez mais recorrente, então está a prova de que essas políticas não são aceitas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista social, porque nós sabemos, como eu falei, todos esses imigrantes, eles estão, a maioria deles, estão já integrados aqui no nosso país, já possuem trabalho, já possuem residência, possuem uma vida aqui. E aí limitar que os filhos, que agora, nesse momento, que eles estão estabelecidos, que eles estão trabalhando, que eles estão com uma estrutura mais sólida, limitar que esses filhos não possam se reunir aos pais. Eu posso falar aqui de mais de 100 casos que eu conheço de filhos de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos, que estavam aguardando a vinda para o Brasil, para se reunirem com seus pais, e que são vedados em função dessa nova legislação aí. Então, eu vejo como ilegal e também vejo como não aceitável do ponto de vista social e humanitário, principalmente. E a gente vê alguma luz no fim do túnel de quando essa situação deve se normalizar? Da mesma forma, eu não sou especialista nesse assunto, mas envolve a questão da pandemia mundial, né? Eu tenho um trabalho de mestrado em conclusão que eu estou fazendo sobre isso, e lá eu me pronuncio também. Os especialistas falam em uma questão de uma normalização a mais ou menos daqui 2 anos, né? Mas eu não colocaria esse prazo, porque a gente vem sendo surpreendido cada dia com uma coisa nova. Então, são variações do vírus, são outros vírus que a gente já começa a ouvir falar em outros países. Então, a gente sabe que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? A gente sabe essa questão do trabalho remoto, todas essas questões. Eu falo que nós, advogados, somos essenciais à justiça. E eu acho que eu venho vendo isso agora muito mais do que nunca, sabe? Porque se as pessoas não mobilizarem o Poder Judiciário,
elas estão sujeitas a esse tipo de tratamento, né, pela legislação. É verdade. E essas questões, há uma preocupação de tudo isso, né, que a gente está passando, em relação até mesmo com o mundo, questão agora não falando só das deportações ou, né, dos imigrantes em si, mas essa questão mundial de todas as medidas, de todas as portarias que a gente vem vendo, né, o Brasil adotar. Será que a gente pode ter algum reflexo negativo ou então positivo quanto a isso perante o mundo também, nesse momento de combate à pandemia? Nessa questão do fluxo de pessoas, eu vejo que o Brasil foi afetado também, porque nós sabemos que os números de brasileiros que buscam uma vida melhor, estudar, intercâmbios, né, no Canadá, nos Estados Unidos, no país, no mundo todo, né, todo mundo parou a sua vida. Então, tudo foi afetado de alguma forma. E não só no fluxo de pessoas, mas na economia também. Mas como eu vejo isso de forma muito clara, assim, eu vejo os governos tratando com cuidado a questão da economia, mas as pessoas são relegadas a um segundo plano. Eu sou uma defensora de direitos humanos, então eu vejo isso com certa tristeza, porque o foco dos governantes é a economia. Só que a economia, a gente nunca deve esquecer que a economia deve servir às pessoas e não o contrário, né? E é isso que a gente vem vendo, de uma forma geral, assim, sem exceções. E quando a gente fala em impacto na economia, a gente está falando no impacto nas pessoas, né? Na vida das pessoas, Não né? em seres sem vida, né? Exatamente. Doutora, tem mais algum ponto que a gente acabou não trazendo aqui na nossa entrevista que seja importante a gente, então, até mesmo esclarecer, trazer de alerta? Uhum. Eu só gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de falar nessas questões, principalmente dessa questão dos imigrantes, que para mim é muito especial, né, e dizer também aos advogados que procurem se interessar mais sobre o assunto, porque a demanda é muito grande de trabalho nessa área, né? Mas é necessário fazer com responsabilidade e também, principalmente, a questão linguística, como mencionasse antes, né? Nós não acaba sendo não se preparar somente com a legislação, tu acaba tendo que abrir o teu leque, tu precisa entender porque tu vai ter um cliente que fala francês, tu vai ter um cliente que fala italiano, que fala inglês, enfim, tem que abrir esse leque de possibilidades, né? E eu acho bem importante porque a demanda é muito grande, sabe? E é preciso agora, com essas deportações, estar mais atento. A comissão está atenta a isso. A nossa comissão tem, inclusive, um projeto de monitoramento, né, dos portos, dos aeroportos, justamente nessa questão das deportações. A gente já está em andamento com esse projeto, é um projeto da comissão, para que a gente possa estar monitorando as deportações, né, para que não aconteça mais essa questão de uma pessoa ficar privada dos seus direitos porque ela não fala a nossa língua. Perfeito, doutora. A gente quer agradecer também a sua participação e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre esse projeto. Obrigada, viu? Muito obrigada. Grande abraço, bom trabalho. O programa OAB na TV de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite, você acompanha o programa OAB na TV aqui na TV Câmara e todas as entrevistas, na verdade, estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, que é o da OAB Subseção Itajaí, e nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram também. Até a próxima semana.